Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer ter você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra irá falar ao seu coração. E hoje finalmente chegando no final do mês de junho, 30 de junho de 2024, domingo abençoado. Os céus reconhecem quem você realmente é. Devocional 182 de 366. Leitura bíblica, Atos capítulo 15, a palavra-chave, legitimidade. E a palavra hoje é: não viva de rótulos. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Gênesis capítulo 35, versículo 10. Jacó era filho de Isaque e tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. O nome que Jacó carregava continha um peso terrível, pois significava ele agarra o calcanhar ou ele age traiçoeiramente. Imagine quão pesado deve ter sido para Jacó carregar esse nome com esse significado terrível, levantando em seus ombros o fardo de ser chamado de enganador em determinados momentos de sua vida. Jacó de fato fez jus a esse nome, como quando usurpou a primogenitura de seu irmão. Mas quando ele vivenciou o encontro com o anjo do Senhor, sua vida foi transformada. Quando o anjo lhe apareceu, lhe foi anunciado que Jacó não seria mais o seu nome, mas que ele passaria a ser chamado Israel, que significa Deus quer, Deus que prevalece. E de fato, na vida dele houve um virar de chave, um mover divino e uma transformação na vida. Entenda que você está mais ligado a Deus em sua vida do que imagina. Entenda também que em sua vida não fará sentido enquanto Deus não fizer parte dela. Você não começa a viver quando nasce, mas realmente quando conhece a Deus. Quando você tem um encontro com Deus Pai, sua vida tem um antes e um depois. Foi assim comigo aos meus 13 anos. Minha vida foi transformada de órfão de pai, vivo em filho amado de Deus Pai. Você foi escolhido por Deus para ter essa identidade de filho. Não importa o nome pelo qual o mundo o chame, o rótulo que tenho colocado em você. Há um novo nome para você, um nome de filho amado, escolhido pelo Pai. Ele quer ter esse encontro com você para que você tenha uma vida ressignificada e edificada nele. Amém? Que verdadeiramente, de fato, você possa ter um encontro com Deus, assim como Jacó, no Vale de Jacó, né? Que palavra tremenda hoje. Fica aí essa palavra para você. E não deixe que os outros te rotulam, mas seja você em Deus. Amém? Vamos para a leitura da Bíblia, Atos 15. E aproveita, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar da palavra de Deus aos corações das pessoas, amém? Não deixe de comentar e deixar seu like, assim você contribui para o crescimento do canal. Atos 15. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Finícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles.
Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a vós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome, e com isso concordavam das palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantando-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo jugo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então apareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, Antioquia, saber, Judas chamado Barsabas e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões, os irmãos e irmãos, aos irmãos dentre aos gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós perturbaram com as palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Apareceu-nos bem reunidos concordamente. Eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, dessas coisas fareis bem e vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e ajuntaram-se à multidão e entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tocasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora.
E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Amém? Não. Ainda tem mais, pessoal, peraí. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido as Sírias, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Na verdade, lemos do 1 ao 41 do Atos 14, não. 14 foi ontem. Do Atos capítulo 15 de hoje. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente esse domingo. E nos veremos amanhã. Sendo assim, se Deus permitir, fiquem com Deus. E muito obrigada por ficar comigo até o final.